Boa noite a todos. Muito bom estar aqui outra vez. Nossa primeira segunda-feira do mês, é o último mês do ano. É muito bom a gente estar encerrando um ciclo, né, podemos dizer, do ano. E nós vamos ter uma reunião um pouquinho diferente, ao invés de ouvir uma pessoa só, nós queremos ouvir vários irmãos contribuindo e algumas pessoas já estão preparadas para isso, e quem sabe no final mais alguém também queira falar alguma coisa, porque não sei se algumas pessoas acham que já falou muito do novo homem, chega de falar do novo homem, falar de outra coisa, mas nós temos falado rumo ao novo homem, porque nós estamos caminhando, nós estamos numa jornada, assim como nós estamos indo rumo ao segundo concílio. É um processo, estamos esperando em Deus que Deus mostre como chegar lá. Nós estamos indo rumo ao novo homem. Todos sabem, né, que o nosso texto fundamental para isso, Efésios 2,15, não é um termo muito usado, né? As pessoas nas igrejas, nas literaturas, não é muito falado, né, sobre o novo homem. E como é um texto que fala sobre o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz para produzir esse novo homem, muitas pessoas têm a impressão que é o nascer de novo, é ser uma nova criatura. É claro que isso faz parte, mas nós estamos numa jornada descobrindo mais não só o que é, mas como praticar. Então, durante não só esse ano de 2024, mas queremos assim fazer uma espécie de conclusão, né? Uma espécie assim de ouvir de várias pessoas o que Deus tem falado. Talvez você tenha recebido algo novo sobre o novo homem. Talvez você tenha visto alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida, na sua comunidade. Claro, todo mundo sabe que nós, no TJC2, nós falamos sobre a união entre judeus e gentios, e é sobre isso que fala em Efésios 2. Mas o novo homem, essa unidade, que é o novo homem, ele não é apenas eu ser o novo homem, isso não tem a ver com ser homem e mulher, né? Mas ser uma nova humanidade, ser uma nova criatura, realmente isso não é só uma coisa, a princípio não é uma coisa individual, por essa a diferença entre pensar, não, o novo homem é simplesmente cada um ser uma nova criatura. Não, o novo homem é algo coletivo, é como falar da noiva, é como falar de um templo para o Espírito Santo, assim, essas figuras, elas falam de algo coletivo. Jesus ganhou algo na cruz para formar algo novo, não só individualmente, mas especialmente, assim, é claro que cada um é individual, mas através de formar dessas pedras vivas, a formar dessas novas criaturas, formar realmente algo novo. Então, nessa noite, nós vamos chamar algumas pessoas para falar, mas eu acredito que, eu não sei o que cada um vai falar, mas eu penso que como várias pessoas vão trazer aquilo que tem sentido, que tem recebido, que tem aprendido durante esse ano, eu creio que isso vai acrescentar, vai enriquecer para todos nós. Então vamos orar, vamos pedir que realmente esse tempo seja um tempo muito produtivo, muito esclarecedor, que o Senhor possa falar mais. Eu tenho assim um grande anseio para que isso se torne mais do que uma teoria, que se torne realmente uma prática, quando nós falamos de judeus e gentios, que isso não seja só uma coisa bonita para pensar, mas bem distante da nossa prática, que nós possamos realmente entender
algo que o Senhor quer fazer bem perto de nós, em nosso coração, em nossa prática, em nossos círculos de relacionamentos. Se não for algo que mexa com a nossa vida, que transforme, que mude a nossa maneira de pensar e de agir, de relacionar, não vai ter muito efeito. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite e nós ansiamos por realmente ter uma visão, em primeiro lugar, daquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor já comprou para nós, mas aquilo que o Senhor deseja trazer à luz, como uma encarnação, como um nascimento. Nós queremos realmente que esse novo homem apareça. Queremos que as pessoas vejam, que as nações vejam, que os principados e potestades vejam. Queremos que isso saia da teoria e alcance a nossa prática, ó Deus, que nesse ano que vem, 2025, que nós possamos continuar avançando, que nós possamos ver coisas mudando, coisas radicais acontecendo, muitas vezes com coisas pequenas a princípio, mas coisas pequenas que vão ter efeitos duradouros, efeitos que só o Senhor pode trazer. O teu reino é assim, começa como uma semente e vai aumentando e vai alcançando e vai mudando, não por força, não por estratégias, não por imposição, mas por teu Espírito agindo e mudando a nossa vida, a nossa maneira de agir, nossa maneira de tratar os outros, nossa maneira de nos relacionar. Pedimos que nesta noite possamos dar mais um passo rumo ao novo homem, que possamos ver o Senhor agindo de uma forma nova. Nós queremos orar nesse sentido, queremos realmente buscar de Ti, Senhor, o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, que seja algo bem próximo a nós. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedro Arruda. Queria tomar por base um texto que ninguém precisa abrir a Bíblia, mas é só olhar um pouquinho dentro da sua mente, seu coração, você vai encontrar ele lá com certeza. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos a motivação de Deus, né? Deus amou o mundo e por ele ter amado ao mundo, ele enviou Jesus para salvar o mundo. Muito óbvio isso, né? E dentro desse contexto, Israel é um meio para o objetivo final de Deus. É o meio da encarnação. Foi através dessa nação, desse povo, que Jesus encarnou, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, Israel é um meio da encarnação. No segundo momento, de Israel nasce a igreja. E a igreja, ela é o outro lado do meio. Ela é o meio da proclamação, do anúncio, né? Só que não só a encarnação de Israel, a encarnação através de Israel, o anúncio através da igreja, não são coisas teóricas, coisas apenas de palavras, mas é uma experiência prática. Então, o anúncio da igreja não é um anúncio apenas de discurso, mas vivendo aquilo que Deus propôs, vivendo o reino futuro que é de vir. Então, tanto Israel como a igreja são meios para que Deus alcance o objetivo final. E quero lembrar uma historinha que é bem rápida, mas ilustra bastante, né? O marido deu uma joia para a mulher. E a mulher ficou tão encantada, mas tão encantada com a joia, que ela ficou admirando aquela joia, deu as costas para o marido e ficou encantada e não esqueceu do marido. Então, ao nós descobrirmos
Israel, nós também podemos ficar tão encantados que esquecemos o objetivo final de Deus. Deus amou o mundo e Deus quer salvá-lo através de Jesus. E espero, imagino também que Israel, que nos acolheu lá no começo da igreja, acolheu os gentios, e a hora que enxergar claramente que não é só mais um pequeno povo, mas algo que enche a terra, também é um presente, é uma joia muito grande. Então, quando esses dois presentes se encontrarem, nós não podemos perder de vista que o objetivo final é que Deus amou o mundo. Nós somos meio. Então, judeus e gentios, né, a igreja que majoritariamente é gentílica, então são meios para Deus, né? Então, um não pode ficar tão encantado com o outro e se esquecer que Deus tem um plano, tem um objetivo maior, que é amar o mundo. Em outras palavras, né? Nós nos voltando tanto para os judeus e os judeus se voltando a nós, formamos um novo homem, mas o novo homem não é para um ficar olhando para o outro, judeu olhando para o gentio olhando para os judeus, admirados em si com essa maravilha de Deus. Mas é os dois juntos olhando para o mundo. Nós nos voltarmos para Israel, não podemos dar as costas para o mundo. Israel voltando-se para Jesus, encontrando Messias, esperando que encontre no meio da igreja, também não pode dar as costas para o mundo. Mas nós dois. Então, o novo homem é aquele que, composto de judeus e gentios, a igreja, o corpo do Messias, como tal, como o corpo do Messias, ele não dá as costas para o mundo, mas olha para o mundo. Ele está a favor do mundo. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Então, se Deus deu o seu filho, ele também deu Israel para o mundo, ele também deu a igreja para o mundo. E nós formarmos um novo homem, a unidade, ela é uma condição imprescindível para que o novo homem surja, e ao surgir esse novo homem, ao andar nessa jornada, nós temos que olhar, então, que Deus ama o mundo e não perder isso de vista conosco mesmo. Então, em rápidas palavras, eu acho que eu sintetizaria que era assim que eu percebia nosso movimento, nossa jornada nesses últimos tempos, né, ouvindo os irmãos aqui e também outras experiências e outros judeus, nossos irmãos aí. Amém? Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito bom lembrar desse objetivo, né? É um aspecto muito importante, né? Que nós temos que ter sempre, desde o princípio, né? O chamado de Abraão foi para ser uma bênção para todas as nações, né? Muito importante. Então, ouvimos alguém que não é judeu, vamos ouvir de alguém que é judeu. Daniel Woods tem nos abençoado bastante ao longo dos últimos anos, então queremos ouvir um pouco do que ele tem visto e sentido, experimentado em relação a essa visão do novo homem. Boa noite, é um privilégio estar com todos hoje à noite. E quando o Christopher me pediu para falar alguma coisa, eu fiquei muito alegre. E dentro de mim algo falou: você tem bastante para falar. E realmente, né, o que o Christopher colocou no anúncio, né, o que Deus tem nos mostrado sobre o novo homem, é difícil poder descrever tudo que ele tem mostrado, e eu gostaria de compartilhar só um pouquinho hoje à noite do que tem me mostrado, porque quando primeiro, né, nós olhamos falando sobre o novo homem, a pergunta surge na mente, né, ou deve surgir: o que é esse novo homem, né? Quais são as características, né, desse novo homem? Como o Luiz falou agora, como outros provavelmente vão falar, nós podemos identificar o caráter do novo homem.
não é um mistério, não está escondido. Então, nós temos na palavra de Deus o lugar onde podemos encontrar isto. E eu fui levado a Mishlei capítulo 3, Provérbios capítulo 3. E eu os convidaria a abrir lá, se você tem sua Bíblia, ou eu vou ler. E antes disto, veio à minha mente uma frase, algo que todos nós temos lido várias vezes na palavra de Deus, em muitos lugares diferentes, que é Moshe, né, falando com Deus: se eu tenho encontrado favor aos seus olhos, certo? A Ruth fala isso. Nós vemos o rei Saul chamando Jessé para chamar David, o que seria o rei, para vir perante ele e falando porque ele tem encontrado favor perante os meus olhos. E nós temos em Lucas 2:52, nós temos o relato de que Yeshua estava aumentando em sabedoria e estatura em favor com Deus e os homens. E aí nós temos mais fortemente, se você olhar em Atos, capítulo 2, falando sobre o que estava acontecendo com aqueles seguidores de Yeshua depois do derramar do Ruach, do Espírito de Deus sobre eles. E tem uma descrição bem cumprida, né? Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários e comunhão ao partir do pão e orações. Todos estavam cheios de temores. Muitos milagres e sinais aconteciam e continuam, né? Todos confiavam em Yeshua, permaneceram unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens, distribuíram o dinheiro cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel, e continua, e aí chega no versículo 47 e diz: louvando a Deus e tendo respeito, ou no grego é mais favor, de todas as pessoas. Então, se você me pergunta, eu tenho sido surpreendido e abençoado pelo fato de que encontrei irmãos na qual eu encontrei favor nos olhos deles. Vocês. E isto não é somente falar, isto tem muito sentimento e significa muito para mim. O fato de que encontrei com o Christopher um dia e conversamos e Deus nos juntou e começamos e encontrei todos vocês e eu olhava e falava, mas como que eu estou encontrando favor nos olhos deles? É maravilhoso. E também o fato de que vocês têm encontrado favor nos meus olhos. E eu vejo isso como uma das características, uma necessidade, quando você for olhar um novo homem. É isto que deve estar acontecendo entre dois grupos de seguidores de culturas diferentes, mas que têm o amor derramado neles do Mashiach e a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. É maravilhoso. E, voltando nossos olhos para Provérbios capítulo 3, então,
Eu fiquei surpreso, porque, primeiro, eu não sei como que é o seu hábito, mas eu tenho trabalhado, meu pai trabalhou isso comigo, eu tenho trabalhado isso com meus filhos e minhas filhas, de que tem 31 provérbios e não tem mais do que esses dias em um mês. Então, cada dia do mês você pode se encontrar em Provérbios. Provérbios 1, hoje é dia 2, Provérbios 2. Amanhã é Provérbios 3. E cada mês, voltando para Provérbios e lendo, Deus promete que ele vai mostrar alguma coisa nova. É a promessa dele. Então, eu tenho tentado aplicar isso em minha vida e aplicar na vida dos meus filhos. E comece o seu dia, ou encontre um momento quando você vai estar em Provérbios. E Deus é fiel que Ele mostra, Ele ensina coisas novas. Daquele mesmo capítulo. E amanhã o capítulo 3 vai ser lido e eu queria que você pudesse ver comigo, porque diz no versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E nós vamos ler a primeira parte, porque nós vamos ver como é que chegamos nisto, mas você vê que está falando sobre graça, em algumas traduções é bom entendimento, né? Mas o hebraico diz Umetzatchen vesekel tov, Benei Elohim, Deus, ve Adam. Que quer dizer, então, você encontrará favor e bom entendimento, ou será entendido nos olhos de Deus, de Elohim, e de Ben Adam, do homem. E é isso que nós estamos experimentando. Eu estou experimentando isso com vocês. Então, eu voltei para o começo e eu vi aqui que diz, filho meu, no versículo 1, não te esqueças da minha lei, do meu ensinamento, daquilo que tenho estabelecido. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Começa com a instrução do pai falando ao filho, Deus falando a nós, que devemos nos manter fiéis nas Escrituras. Se a história pudesse ser repetida e todos aqueles seguidores ou pessoas que se chamavam seguidores de Yeshua tivessem guardado ou lembrado dos ensinamentos, não teriam feito o que teriam feito, e essa enorme divisão não teria acontecido. E diz: o teu coração guarde os meus mitzvot, os meus mandamentos. E versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias. A promessa de que prolongará, nós podemos ter os nossos dias prolongados. Por quê? Porque serão acrescentados vida e paz. E no hebraico, né, fala sobre a vida e sobre o shalom, né, uma paz que vem de Deus, não uma paz feita pelos homens. Então nós vemos que o ensino é chave para que nós possamos viver em paz, não deixando a palavra. E o versículo 3 diz que com isto não deixarão o amor e a fidelidade, ou pode ser que a sua tradução diga benignidade e fidelidade, e desata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. De novo lembrando, mas no hebraico, o que diz a palavra benignidade ou amor é Hesed. Hesed é graça. Não te desamparem a graça. Graça
Você pode definir da maneira, né? Eu sempre ouço as palavras do meu pai, favor imerecido, favor imerecido. É isso que eu mereço de vocês. Eu não mereço, mas vocês têm me dado graça. E aí diz a palavra que é usado para fidelidade, não te desamparem a fidelidade. A palavra no hebraico é emet. Emet é verdade. Não vão te deixar a graça e a verdade. Em outras palavras, não vão te abandonar. Nós sabemos que as ações das pessoas, o ódio afugenta o amor, o ódio afugenta a graça. Alguém que não é ensinado a amar ou a dar graça, dá um favor imerecido a essa pessoa. Por que você vai guardar essa mágoa? A pessoa que não é ensinado isso está afugentando o amor e afugentando a verdade. E diz: atas ao teu pescoço. Hoje eu ainda tenho atado ao meu pescoço, né? Lembrete dos que estão presos lá em Gaza e desata o teu pescoço. Por quê? Porque eu lembro o dia inteiro sobre isso. Eu oro. E diz: escreve-as na tábua do teu coração. Então não é passivo. Isso é ativo. Escrever no meu coração. Não somente ontem, mas hoje. E não somente hoje, mas amanhã. É isto que é o que nós encontramos no caráter do novo homem. E aí nós podemos ver que diz, versículo 4, e acharás graça e favor ou bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Eu quero dizer que o que tem acontecido neste ano e desde que tenho conhecido vocês é que isto tem trazido graça aos olhos de Deus e favor aos olhos de Deus, mas tem nos dado favor um ao outro. Continua, nós não temos o tempo para ver o Provérbios 3 inteiro, mas eu gostaria que você visse o versículo 6 diz: reconhece em todos os teus caminhos, ele endireitará as veredas. No hebraico diz: ele dará direção. Em outras palavras, aquilo que veio antes, que nós lemos agora do versículo 1 ao versículo 4 e também o versículo 5, é o que vai garantir que ele vai endireitar o meu caminho. Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes, não te confunde, não tropeces sobre o seu próprio entendimento. É isso que tem acontecido. Como que pessoas que acreditavam que Yeshua é o Mashiach e deu a sua vida em amor poderiam fazer a Inquisição, ou o Holocausto, ou perseguir até outros povos? Como que podem? Porque eles estão se confundindo no próprio entendimento, não sendo dirigidos pelo Ruach. E aí nós temos o lembrete: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós estamos num caminho que não sabemos todos os passos, mas Deus sabe. E a chave é reconhecê-lo nesse caminho. Christopher, Luiz, Pedro, vocês, irmã Adula, estamos vendo Deus nesse caminho? Ah, então, muito bom. Se não estamos vendo Deus no caminho, então paramos e perguntamos: o que está acontecendo? E eu não tenho mais tempo, eu tenho usado o meu tempo, mas eu quero louvar a Deus pelo fato de que estou perante seguidores, irmãos, irmãs, ao qual temos um achado favor mútuo aos nossos olhos, uns aos outros.
Isto vem de Deus, não vem de vós, de nós, vem dele. Obrigado. Amém. Que maravilha, né? Realmente é um testemunho, né? É um testemunho. Deus tem nos ensinado muito através dessa jornada juntos e, como o Daniel falou, vendo Deus nesse caminho. É isso que nós temos procurado e é por causa de Deus que nós podemos achar graça aos olhos uns dos outros. Que quadro bonito, muito maravilhoso. Então vamos que temos ainda algumas pessoas para falar. Irmã Clari, de Porto Alegre, poderia falar também um pouco do que Deus tem ensinado para você nesses últimos meses? Eu digo assim, o que falar depois desses dois testemunhos? Eu penso assim que também eu achei graça. Também eu achei graça. Porque o que eu tenho aprendido também com o TJC2 é algo muito profundo. Muitas revelações de coisas que estavam totalmente ocultas, que estavam no escondido e que vieram à luz. Eu vou me deter, assim, mais na palavra do novo homem, segundo Efésios, né? E vou falar sobre uma perspectiva do que eu tenho meditado, do que eu tenho realmente visto, da importância desse novo homem. Então, se a palavra fala de novo homem, é porque existe um velho homem. E existem dois tipos de novo homem. O primeiro está em Efésios 4, 22 e 24, onde diz que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. E isso se dá na conversão, se dá na minha conversão, na sua conversão. Eu era velho homem. Agora, novo homem em Cristo Jesus. Eu estava separada, eu estava no caminho de trevas, e o Senhor me conduziu para o caminho da luz, no caminho do Filho amado, e me levou também a me reconciliar com Ele, e fui liberta de tudo aquilo que me prendia no mundo, e isso não tem preço, é uma gratidão muito grande. Então, sem Cristo, eu sou velho homem. Com Cristo, eu sou novo homem. E com isso eu quero linkar aquilo que está em Efésios 2, 12, que diz que estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Então eu quero linkar esse novo homem individual com o novo homem corporativo. Então, Efésios 2:12 diz que estavam sem Cristo. Agora aqui não como indivíduo, mas como uma coletividade. Isso é corporativo. Então são povos, são dois povos, gentios e judeus. E este velho homem precisa também se despojar. Precisa se despojar do velho homem, como corpo, como coletividade. Nós precisamos, como o novo homem que está em Efésios, derrubar a parede de separação. Precisa se reconciliar, se converter. É algo que eu aprendi há pouco tempo, essa conversão ao novo homem conforme Efésios, como corpo por intermédio da cruz. Dos dois em si mesmo, um novo homem. E isso se dá pela cruz. A cruz, ela tem sentido vertical, sentido horizontal. O sentido vertical é a minha conversão. O sentido horizontal é a conversão do novo homem. E é na cruz,
porque a cruz, ele é um instrumento de morte. E ali na cruz é que é quebrado todas as indiferenças entre os dois povos, falta de perdão, orgulho e muita soberba também. É na cruz que há esse encontro do individual com o coletivo. E o individual é o com Deus e o coletivo somos nós, em Cristo Jesus, os dois povos. Então, a primeira conversão, ela é individual, e a segunda conversão, ela é corporativa, judeus e gentios. E eu vejo que a segunda conversão desse novo homem corporativo, ele é um braço da primeira conversão do meu individual. Ele é um afluente. Eu penso que sem a primeira conversão é difícil eu emergir na segunda conversão do novo homem, conforme Efésios. Então existe a cruz para isso. E a cruz tem que morrer tudo aquilo que impede a minha individualidade, a minha intimidade com Deus. E é na cruz que eu preciso também ver o meu irmão que está ao meu lado. E esse meu irmão não é esse que eu vivo rodeado no dia a dia, mas é mais amplo. É dois povos, judeus e gentios. E as duas conversões estão no plano redentivo e no coração de Deus. É eu em Cristo e o corpo unido em Cristo. Então eu quero dizer que eu aprendi muito com o TJC2, pelas ministrações de tantas pessoas usadas como ferramenta de Deus para nos dar tanta clareza através da palavra de Deus. Eu lia muitas vezes, eu já li esse texto do novo homem, mas nunca tive um entendimento, a compreensão que eu tenho hoje. E, por outro lado, eu sou muito agradecida pela mensagem que ela traz. Essa ampla mensagem que não só eu preciso de uma conversão individual, mas que eu preciso de uma conversão corporativa. E eu penso também que líderes, pastores, cristãos, judeus e gentios, possam ter essa revelação, que muitos ainda não passaram por essa segunda conversão. Não tiveram essa experiência, não tiveram essa revelação, não tiveram esse conhecimento desse plano tão bom e tão perfeito de Deus. Como Deus se alegra e se compraz com a minha reconciliação com Ele, a minha aproximação, que há poucos dias a gente ouviu a mensagem do Christopher, que não é apenas reconciliação, mas aproximação. Como Deus se compraz com isso, como Ele se compraz com a unidade, e como Ele se compraz com a intimidade. E é o seu deleite que essa intimidade esteja também no corpo de Cristo, entre judeus e gentios. Uma só fé, um só coração, um só Senhor, um só corpo, no mesmo Espírito que fomos chamados. E todos nós, com a sua graça, com a graça do Senhor, vivemos já a primeira e a segunda conversão. E como resposta a esse amor que o irmão Pedro Arruda falou, que Deus amou o mundo, a resposta desse amor do Senhor, sejamos perseverantes, sejamos fiéis nesse chamado, sejamos testemunhas vivas com o nosso caráter, como nós recebemos essa ministração. É uma característica do novo homem em Cristo Jesus. Tenhamos as características de Jesus nesse novo homem, assim como eu quero tê-lo
individualmente, pessoalmente. Então, que sejamos testemunhas, que sejamos um farol de esperança, declarando o glorioso plano de Deus e assim apressando a vinda de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre essa alegria, essa gratidão que nos leva à adoração, de realmente termos esse chamado e que o Senhor nos abençoe grandemente e que possamos realmente, como farol, iluminar ali onde nós estamos, na congregação onde estamos, nos grupos onde estamos. Então, em nome de Jesus, eu só quero agradecer muito, em primeiro lugar, ao meu Senhor, e em segundo lugar, a oportunidade de um dia ter conhecido o TJC2 e ser convidada pela irmã Ádula. Muito obrigada. E que eu tenho crescido, que eu tenho amadurecido, que eu tenho entendido tantas coisas que estavam ocultas em relação ao povo judeu, e que eu hoje realmente me alegro de participar desse novo homem conosco, com todos nós juntos, juntamente, em Cristo Jesus. Muito obrigada, e era esse o recadinho que eu tinha para dar para esse grupo tão especial. Muito obrigado. Que bom, né, ter esse testemunho. Isso nos mostra realmente algo que está acontecendo, né? É isso que a gente tem falado, né? Nós queremos ver algo acontecendo, e isso realmente tá no começo, são pequenos passos, mas graças a Deus pelas conversões, a gente sente que o nosso coração está sendo convertido, que estamos voltando o nosso coração cada vez mais para Deus, mas também cada vez mais uns para os outros. Isso é algo, como o Pedro falou, que vai levar para o mundo, né? O objetivo de tudo é que haja uma mostra, que haja uma pequena demonstração do reino de Deus que possa atrair tantos outros. Agora vamos ouvir um pouco de um irmão que tem participado conosco, o irmão Mark Duque, de Curitiba, esteve conosco também na conferência, e ele também vai compartilhar um pouco o que Deus tem vivificado para ele a respeito disso. Shalom, shalom, boa noite a todos. Fico muito feliz e honrado de poder compartilhar um pouco do meu testemunho e daquilo que eu tenho entendido, né? As coisas assim, eu sempre conheci o TJC2, né? Sempre conheci, não, mas eu conheci ele há tempo. Mas para mim foi muito importante estar junto com os irmãos, porque tem coisas que a telinha, o online, ele não resolve, né? Então, estar junto com os irmãos para mim foi muito importante. Eu queria rapidamente falar assim um pouco do meu testemunho, né? Como que essa, vamos chamar de judaicidade da fé, ela chegou até mim. Chegou através da minha esposa, né? Há uns 10 anos atrás, 2015, então quase 10 anos atrás, a minha esposa conheceu o Ensinando de Sião, e eu acabei lutando muito no meu coração contra essa mensagem, porque eu pensava assim, o que a igreja tem a aprender com os judeus? Nós temos 500 anos de história, estava considerando só a história da igreja protestante, no caso, e aí mais a patrística, todos os pais da igreja católica. Então, o que nós temos a aprender com os judeus? Ao mesmo tempo que hoje eu vejo, na época eu talvez não discernia isso tão bem, mas eu me senti alienado, né, de toda essa judaicidade da fé. Então, para mim, tudo isso era muito estranho. Só que para minha esposa, aquilo parece que tinha virado uma chave para ela. E ela falava assim com muito entusiasmo disso, com muita alegria. E hoje eu percebo que no meu coração eu estava lutando contra aquela mensagem. Nós tivemos alguns embates teológicos, aí ela mostrava alguns versículos que não me davam muita saída. Hoje eu percebo que intelectualmente somente eu não poderia chegar a um tipo de revelação, a uma verdade maior, que eu acabei chegando depois. Mas se o Senhor não tivesse, talvez não, se movido no meu coração, né? Isso aconteceu um dia quando eu estava indo ao trabalho. Nesse dia eu estava indo a pé,
E aí me vieram as palavras de Davi, se eu não me engano, não sei se é Davi, mas o Salmo 119, que falam: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E aí me veio uma alegria no coração, a mesma alegria que vem quando nós estamos num período de louvor, quando você reconhece que aquela alegria é algo que vem do Senhor, né? E eu voltei para casa com a pulga atrás da orelha, mas eu voltei para casa amando o povo judeu. Era um sentimento que eu não sabia explicar. E aí começaram a vir versos que eu não entendia, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiramente do judeu, depois do grego. Né? Então, esses versos que eu nunca entendia o porquê, essa hierarquia, vamos dizer, numa ordem dentro da qual Deus trabalha, começaram a vir para mim. Romanos 11, eu nunca entendia, e eu comecei a entender todos esses versos, né? E um amor por Israel, e na época nós acabamos levando essa mensagem para os nossos pastores, mas ela não foi bem recebida. E assim, foram encomendadas aí 3, 4, 5 palavras de púlpito, assim, para mostrar como nós estávamos errados. Então talvez me faltou aquela sabedoria de Maria, de Miriam, né, de guardar essa revelação no meu coração, quando ela teve a revelação de que ela estava grávida, e ela guardou isso para si, né, mas eu queria contar para todo mundo isso, e acabou me faltando talvez uma maturidade para levar essa mensagem. Mas hoje eu vejo que o que aconteceu no meu coração, como a irmã foi muito feliz que falou, a irmã Classe, é dessa segunda conversão. Essa conversão, nós temos a primeira conversão, né, que é a mais importante, nós entramos na família da fé em Yeshua, mas nós temos essa segunda conversão, que é algo que parece que estava longe de nós, né? E em Efésios realmente fala, em Efésios 2, que nós que estávamos longe fomos aproximados, gentios que estavam longe fomos aproximados. Né? E os judeus, né, depois fala em Efésios 2,19, que estavam perto, também foram aproximados, mas eles estavam perto. Né? Como o apóstolo Paulo fala, que a eles pertencem os oráculos, a lei, as promessas, e o próprio Jesus, o próprio Cristo, né? Segundo a carne. Então, todas essas verdades, quando começaram a vir ao meu coração, então elas vieram, mas às vezes nós não sabemos explicar o que está acontecendo. E talvez, eu creio, né, e o TJC2 confessa isso também, que Efésios 2 é a chave, é o eixo central para que nós entendamos isso. Mas uma coisa assim que eu vejo que realmente nós temos que, na mesma medida que nós precisamos abandonar a teologia da substituição, nós não podemos abandonar nossos irmãos. Então, quando eu vou falar no meio, eu congrego na congregação Sarel, né? É provável que eu tenha uma ascendência judaica por parte da minha mãe, mas assim, eu me considero um amigo de Israel, né? Com vocês, porque eu amo Israel, me considero um amigo de Israel, e onde puder eu vou levar essa mensagem, né? Mas assim, o que me chama a atenção nessa mensagem de Efésios 2 é que quando fala que Deus fez de judeus e gentios um novo homem, nós percebemos que essa mensagem ela é bastante tratada no livro de Romanos, especialmente de Romanos 11 e até Romanos 15. E quando nós vemos a postura do apóstolo Paulo, que ele conhecia tanto, né, é provável que ele sabia a Torá de cor, mas ao mesmo tempo ele se coloca numa posição de humildade, porque a palavra da cruz ela esmaga qualquer presunção, qualquer, né, tentativa dele se colocar num lugar mais alto. E ele fala assim, eu gosto desse contexto dessa tradução do David Stern, ele fala em 1 Coríntios 9, ele fala, olha, aquele texto famoso, eu me fiz tudo com todos para ganhar alguns. E eu quero trazer esse texto, de repente, para a gente poder trazer, como nós podemos trazer essa mensagem da teologia da substituição, porque é necessário trazê-la, e as pessoas precisam entender ela, para daí nós falarmos de Torá, para aí nós falarmos de mitzvot até, né? Porque nós falamos de mitzvot num contexto mais genérico. Agora, muitos querem, até vamos dizer, do lado judaico-messiânico, especialmente aqueles que são evangélicos, mas conheceram o judaísmo messiânico, agora eles querem pregar a Torá para todo mundo, né? Mas para pessoas muitas vezes que não entenderam essa teologia do novo homem, não entendem muita coisa das escrituras e vão acabar criando uma estrutura em cima de um legalismo, né? E isso Deus não quer, e eu creio que nós não queremos. Mas se nós tivermos essa postura do apóstolo Paulo, né? Ele fala assim,
Essa é a versão do David Stern. Tá? Ele fala assim: para os que vivem fora do contexto da Torá, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, a fim de ganhar os alienados da Torá, ou alienados à Torá. Apesar de eu mesmo não estar fora do contexto da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias. Então, o próprio Paulo afirma: eu não estou mais segundo a vigência do primeiro sacerdócio, mas eu estou segundo a vigência do novo sacerdote, que é Yeshua. Isso não anula a Torá. Ele descobre e ele fala: se eu peco, se eu erro, eu consinto com a Torá, que é boa, que o mandamento é santo, justo e é bom. E se eu estou em Yeshua, eu vou consentir também com a Torá, no sentido de que se eu obedeço a Yeshua, eu vou aprovar no meu coração a Torá, né? Eu vou confirmar ela vai se tornar mais verdadeira, né? Então, quando nós andamos assim, nos fazendo tudo para com todos, onde nós somos livres para com todos, né? Ainda que cada um tenha galgado uma caminhada diferente, mas nós andando nessa maturidade, nós podemos levar essa mensagem de unidade, né? De reconciliação, inclusive de restauração. Eu creio que essa é uma mensagem que também é vigente, né? A questão é como nós vamos fazer isso, né? Quando nós vamos ver as empresas ou no meio secular, vamos chamar assim, geralmente elas precisam voltar para a sua missão inicial, né? Qual que é a missão inicial da empresa, né? Nós precisamos voltar, porque nossa empresa saiu um pouco dos trilhos, nós precisamos descobrir qual que era a visão, qual que era o objetivo, qual que era o foco da empresa. Será que nós não estamos nos perdendo um pouco? E essa empresa, ela vai ver lá atrás qual que era o estatuto dessa empresa. Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós nos propusemos? Assim, a igreja também muitas vezes procurou esses caminhos, né? Nós vamos ver no meio católico, às vezes, os caputinhos, nós vamos ver no meio protestante os Amish, né? Vamos voltar ao começo de tudo, mas nós sabemos, como o irmão David Dawson falou, e ele foi muito feliz nisso, que talvez a mãe de todas as divisões que houveram depois entre judeus e gentios. E por isso que nós enxergarmos todas essas coisas de forma bíblica, né, a partir de Efésios 2, da unidade entre judeus e gentios, nós vamos fazer aquilo que está no coração do Senhor e que tem relevância profética dentro daquilo que Deus vai fazer ainda com o seu povo. E eu queria trazer assim um verso assim que me chama a atenção voltando agora em Romanos 11 até Romanos 15, quando Shaul, ele está tratando da tensão que há entre judeus e gentios. Isso tem uma razão. Quando o imperador Cláudio, ele lá no ano 50, ele promulgou um édito contra os judeus, expulsando os judeus ali de Roma, de toda aquela região. E ele expulsa esses judeus por causa de sedições que estavam acontecendo, muito provavelmente por causa de Jesus, por causa de Yeshua, e por causa de confusões que estavam ocorrendo. Então ele expulsa os judeus de Roma. Quando nós vemos Priscila e Áquila, aqueles que Paulo encontra em Corinto, provavelmente já depois do ano 50, eles estão voltando dessa expulsão que Cláudio imprimiu, porque Cláudio havia morrido e o imperador foi substituído. Então os judeus puderam voltar para Corinto, voltar para Roma. E diz-se que quando esses judeus voltam para Roma, eles encontram uma igreja já diferente, com um formato mais universal, com um formato mais gentílico, vamos fazer assim. E Paulo poderia muito bem dizer assim: olha, não, vocês têm que fazer tudo no modelo judaico, porque só assim Deus pode agir. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo, então, ele de Romanos 11 até Romanos 15, ele vai trazendo as vantagens de ser judeu. Ele fala de Romanos 11, né, ele fala de que não vamos dizer, é o pacto de Deus com Israel que sustenta vocês, gentios, não são vocês que se mantêm sozinhos, né? Mas aí ele vai percorrendo, de Romanos 11, 12, 13, 14 e 15, ele vai falar também das vantagens do gentil, né? Que ele entra na aliança pela fé e ele já senta na janela, ele está desobrigado da guarda da Torá, vamos falar assim, não que ele está desobrigado do princípio da Torá, né? Não da Torá do Espírito, mas ele está desobrigado de guardar a lei, assim como o judeu guardava no primeiro pacto, na nova aliança. Então essa nova aliança, que é inclusive estabelecida com a casa de Israel, nessa nova vigência,
faz com que o gentio tenha essa vantagem, mas ele não é chamado a andar sozinho. Por isso que o TJC2 fala dessa unidade, porque eu creio que nós somos chamados a andar nessa maturidade que Shaul, que Paulo andou, trazendo essa reconciliação, onde, e aí eu vou contar uma experiência, eu fui com minha esposa, eu estou no meio judaico-messiânico, mas eu fico muito feliz quando eu vou nas igrejas, porque eu gosto de estar com diferentes, eu gosto de estar com os irmãos, e encontrar graça, como o irmão Daniel Woods falou, né, achar graça aos olhos de outros irmãos, e que eles encontrem graça aos meus olhos, porque eu creio que nessa mistura boa Deus age. E eu fui numa congregação evangélica menonita, de um pastor assim que ele é um mestre e ele deu uma palavra assim muito preciosa e falando dessa unidade, não falando da unidade entre judeus e gentios, mas trazendo essa situação que aconteceu, o pano de fundo do contexto que ele estava falando era essa situação dessa perseguição que Cláudio imprimiu. E aí ele leu Romanos 15. E Romanos 15, e daí nós vemos como Paulo ele é um profundo conhecedor das Escrituras, né? Porque Paulo ele fala assim, eu estou com a versão do David Stern, ele fala, antes ele estava falando da vantagem do judeu, em Romanos 11, e em Romanos 15 ele está falando da vantagem dos gentios, que o chamado deles, ele já estava contemplado lá na Torá, né? Em Abraão, e aí depois é confirmado em Moisés, e em Romanos 15, 10, ele fala assim, e diz outra vez, gentios, regozijem-se com o povo dele. E mais, louvem Adonai todos os gentios, que todos os povos o louvem. E mais, Isaías diz, a raiz de Jessé virá, aquele que surge para governar os gentios depositarão nele a sua esperança. Hoje, quando nós lemos esses versos soltos num contexto dessa divisão, vamos dizer, que nós ainda vivemos estruturalmente falando, né, ainda que nosso coração não esteja assim, mas institucionalmente a igreja vive ainda debaixo dessa teologia da substituição, nós lemos essas vantagens dos gentios como se eles sozinhos, Paulo estivesse falando, olha, os gentios, vocês têm esse lugar, mas vocês aqui e os judeus lá. Mas essa nunca foi a proposição de Paulo, né? E ele traz ali em Romanos 15, 10, ele fala gentios, e quando eu estava ouvindo essa palavra, eu estava gostando muito, assim. Mas a minha esposa, ela apontou o dedo para um detalhe aqui. Ela fala que é Romanos 15, 10, que fala, e diz outra vez, gentios, regozijem-se com o povo dele. Quem é o povo dele? É o povo judeu. Então, Paulo sempre fala numa linguagem de que os gentios, porque o contexto é esse, há judeus crentes ali e gentios crentes, e a ideia é que há poucos judeus crentes, ela não é verdadeira, havia muitos. Em Atos 21 fala que havia milhares de judeus crentes. Então, todos aqueles judeus da festa de Shavuot, Pentecostes, né, que vieram a Yeshua, então havia milhares, né? Então, os gentios, eles são chamados, os gentios não são um corpo isolado, ou as nações, elas não são um corpo isolado que serve a Deus, né? E se nós queremos voltar a uma teologia mais bíblica, né? Então é necessário, urge que nós realmente nos voltemos ao nosso irmão mais velho, né? E isso envolve riscos, porque existe o legalismo, que é muito tentador, né? E nós precisamos escapar do legalismo, mas é fundamental, né, que a igreja entenda essa mensagem de que que falta esse ingrediente, como o Rabino Shulam fala, né? Nós não podemos fazer galinhada sem galinha, né? Claro que o ingrediente mais importante da fé é Yeshua, né? E a centralidade dele. Mas agora falando em relação à forma, em relação ao plano mestre de Deus, numa visão holística, olhando de cima e corporativamente, a igreja precisa entender essas palavras, né? E não sempre fazer uma releitura dos textos e deixando o povo judeu de lado, mas sim nós precisamos ler as escrituras como elas são, para que o Senhor possa executar aquilo que ele fala em Romanos 11, né, que a igreja ela só tem a ganhar, né, porque se as primícias forem santas, ali está falando do povo judeu, toda a massa o será. Então, todos os esforços nesse sentido que nós fazemos,
nós estamos colaborando com esse plano mestre e profético de Deus. Bem, peço perdão porque eu falei muito, era muita informação misturada, mas eu espero que alguma coisa eu possa ter conseguido comunicar aqui, tá bom? Muito E bom. obrigado pelo privilégio. Obrigado, muito obrigado. É um desafio, né, falar de um assunto extenso em poucos minutos, né? Muito obrigado e que Deus continue multiplicando. Bom, nós ainda temos duas pessoas, então vamos lá. Mateus Alves, por favor, compartilhe conosco também. Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio estar com vocês, ouvir pessoas, acho que todos são mais experientes, né, para não falar um pouquinho mais velho que eu, mas é uma grande satisfação poder fazer parte do corpo de Cristo, né, que ele também é diverso na idade, né, eu dou graças a Deus por isso. Isso é o plano de Deus de geração em geração, o nome dele ser contado e as gerações futuras saberem daquilo que ele fez através daquilo que ele começou lá atrás, né? Então é uma grande satisfação estar com vocês, ouvir cada um. Então, assim, para mim a questão do novo homem tem sido algo importantíssimo e tem me feito ver o corpo de Cristo, né, a igreja, de uma maneira muito mais abrangente, de uma forma muito mais rica na questão da diversidade, porque isso é maravilhoso, a gente não precisa ser todo mundo igualzinho, isso é muito bom. E isso demonstra o quanto Deus, ele não quer apenas a nação de Israel, ele queria, né, e ele sempre teve como objetivo que através de Israel as nações fossem alcançadas e abençoadas, e ele tivesse um povo, né, distinto de cada nação, de cada raça, de cada tribo, e que formasse o corpo dele aqui na Terra, que o representasse aqui na Terra. Então, para mim, eu creio que esse novo homem ele foi possível a partir da compreensão, né, que Deus deu e liberou para Paulo, né, escrevendo ali ao povo de Éfeso, no capítulo 2, no capítulo 3 de Efésios, né, onde o Espírito revelou a ele e fez enxergar que em Cristo Jesus a abrangência daquilo que ele fez na cruz do Calvário, por mais que tenha a questão de perdoar o pecado, e isso é importantíssimo, mas há uma abrangência maior de nos inserir dentro do povo dele, dentro da família dele, né? Então, lá na cruz, com o sangue precioso do nosso amado Jesus, ele possibilitou não apenas nos comprar para si mesmo, mas também nos inserir no seu povo, nos inserir na sua família, como Paulo fala ali em Efésios 2, isso é incrível, é família de Deus, né? Tipo, nós não éramos povo, nós não fizemos nada e ele nos adotou, né, em Cristo Jesus, e onde somos chamados a ser uma nova criação, uma nova criatura, uma nova humanidade, um novo homem, né, como diz ali, recriados para ser semelhantes a ele, mas com a nossa maneira distinta de ser. A gente não perde a nossa identidade cultural, a nossa identidade, lógico, aquilo que é pecado a gente precisa do Espírito para ir abandonando, né? Mas o judeu continua judeu, o brasileiro continua brasileiro, e dentro dessa riqueza que é o corpo de Cristo, principados e potestades vão ficar, assim, espantados quando a gente entender mais profundamente o que foi liberado na cruz. Eu acredito que isso é algo, assim, mais belo e mais incrível do que Deus poderia fazer por nós. Ao nos salvar, ele nos inseriu no seu povo. Ele nos inseriu em algo que está sendo construído há muito tempo atrás e que vai ter o seu desfecho quando Jesus voltar para pôr restauração em toda a terra. Então, eu acredito que isso é um testemunho
vivo para as pessoas quando nós compreendermos o que Cristo fez na cruz. Queria contar uma experiência. Há 5 anos atrás, 2019, eu fui convidado pelo Christopher para participar do encontro do TJC2 lá na Áustria, na casa que o falecido padre Peter Hawking tinha comprado. Ainda existe essa casa, ainda é uma casa onde há uma preparação do povo de Deus, do corpo de Cristo, para essa questão de preparar o caminho para a volta de Jesus, e isso em unidade. Isso foi incrível, essa experiência que eu tive, e foi um curso do TJC2, onde nós éramos em poucas pessoas, de algumas nações diferentes, de tradições cristãs diferentes, e também judeus convertidos a Jesus, e foi marcante para mim, e a minha maneira de enxergar o corpo de Cristo mudou radicalmente pelo fato de ter sentado à mesa e ter comido com pessoas diferentes de mim, de ter, em toda sexta-feira, a gente poder celebrar junto com os judeus ali, o Shabá, começar na sexta tardezinha, e celebrar, assim, o que Cristo fez por nós. Então, a experiência de estar junto à mesa com esses irmãos é incrível, a gente mantém contato até hoje, e foi um tempo preciosíssimo, onde, por mais que houve muitas questões, e a gente sabe que ainda tem, de divisão e de feridas e marcas do passado, mas a obra de Cristo, ela é suficiente para desfazer tudo aquilo que foi causado pelo pecado. Não é apagar, porque a gente relembra do que aconteceu com muita dor, com muita tristeza, mas que a partir do novo homem, estando dentro do nosso coração, a gente pode caminhar, olhando para cada um aqui, nessa telinha, ou quando nós estamos juntos, como estávamos no mês passado, ali em Sorocaba, com um olhar diferente, um olhar a partir desse novo homem, onde eu enxergo aquele que é diferente de mim como parte do mesmo corpo que eu estou inserido. Então, na prática, eu acredito que essa visão é a resposta à oração que Jesus fez em João 17. A visão do novo homem, para mim, nada mais é do que a resposta que Jesus orou ao Pai, para que nós fôssemos um, para que o mundo pudesse acreditar, crer que Cristo, que o Messias, já foi enviado a essa terra para salvar, para trazer para si e para criar para si um povo que vai fazer parte da sua família e que vai representar Deus aqui na terra de uma maneira distinta, mas tendo essa essência, a essência que Pedro Arruda começou falando, a essência de quem Deus é. Então, o que ele fez é a única maneira de unir pessoas diferentes, pois o que ele fez foi por amor. Amou o mundo de tal forma que se entregou para resgatar a humanidade e fazer destes resgatados um novo tipo de homem, um novo homem, recriado à sua imagem e à sua semelhança, inseridos em sua família, recebendo da natureza. Como diz Pedro, eu queria ler um texto e terminar aqui, falando de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito que fazer parte da natureza divina é o que
nos possibilita viver esse novo homem. E viver esse novo homem, e receber da natureza do próprio Deus, vai fazer com que tenhamos frutos. E esses frutos vão ser vistos pelo mundo que ainda não crê em Jesus, através da unidade, através de sermos um, onde distintos e pouco diferente, podemos ser unidos por aquilo que Cristo fez na cruz, para nos resgatar dos nossos pecados, mas para nos inserir na sua família. Então eu oro para que uma revelação mais profunda da cruz, do sangue e do amor de Cristo seja liberado sobre nós, para que a cada dia mais, assim como Ele liberou perdão sobre as nossas vidas, nós também possamos liberar perdão uns pelos outros e caminhar em amor, para que, sendo um, na prática do dia a dia, homens, mulheres, pais, filhos, povos de tribos, línguas e nações diferentes e denominações diferentes, o mundo venha a crer que Cristo foi enviado. Para mim, isso é a prática do novo homem. Amém? Obrigado e que Deus abençoe. Amém. Maravilha. Que bom, que riqueza, né? E realmente é algo que enche o nosso coração. Temos mais uma pessoa que nós conhecemos agora, menos de um mês, ficamos conhecendo na conferência, e eu acho que representa essa união improvável entre pessoas tão diferentes. Talvez para algumas pessoas, assim, talvez não tenha, assim, não tem uma parede tão grande entre judeus e não judeus. Talvez para algumas pessoas não tenha. Mas o nosso irmão Ricardo vai compartilhar conosco a vida, o testemunho de como Deus pode unir realmente pessoas que vêm de origens, de tradições diferentes e realmente formar um só no Messias. Ricardo, muito obrigado por estar conosco e que você possa compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Boa noite, pessoal. Bom, é um prazer, acho que eu já conheci alguns, né, no último evento que houve. O Christopher pediu que eu compartilhasse um pouco o meu testemunho, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ricardo Acaui, eu sou descendente de árabes, né? O meu pai é um árabe israelense, ele nasceu em Tel Aviv e ele imigrou de Israel em 1947. E toda a minha família é árabe. Daqui a pouco eu conto a razão pela qual eles saíram de Israel, né? Mas desde moleque, desde criança, eu tenho um amor que eu não consigo explicar para vocês por Yeshua, por Jesus. Jesus sempre me tocou, né? Jesus sempre ele me chamou de uma forma muito forte. Isso não é uma coisa que veio dos meus pais, era uma coisa nata em mim. Talvez é o que o Daniel falou, a graça imerecida que é derramada sobre a gente, né? E a minha infância foi muito peculiar, né? Porque o meu pai, ele tinha uma loja, uma fábrica no Bom Retiro, e eu trabalhei muito com ele até a adolescência, e eu cresci junto com árabes e judeus no Bom Retiro. E era uma coisa muito engraçada e muito rica e muito cultural, né? A gente não falava de religião naquela época, mas eles eram unidos e desunidos ao mesmo tempo, né? Unidos nos negócios, unidos para tomar café, para almoçar, para discutir sobre a guerra, e desunidos no entendimento, né, político do mundo. Mas eu aprendi vamos dizer assim, nessa época, a conviver e amar o povo judeu. Sobretudo um judeu muito especial na minha vida naquela época, que era o seu Chico, né, eu chamava ele de tio Chico. Ele era um judeu polonês que tinha vivido num campo na Polônia e no decorrer da Segunda Guerra Mundial ele ficou no campo de concentração, né? Aí o que aconteceu? Ele conseguiu sobreviver à guerra, veio para o Brasil, mais ou menos na época do meu pai, e eles se tornaram grandes amigos. Meu pai tinha uma fábrica, meu pai era um caixeiro viajante, ele pegava o mostruário dele e saía pelo Brasil para vender as mercadorias dele, e o seu Chico ficava tomando conta da fábrica, e eu ficava lá com o seu Chico. Então, eu sou um árabe meio estranho, porque eu convivi muito com judeus, e fiquei muito aos pés lá do seu Chico ouvindo dele, embora ele nunca me falasse sobre as experiências dele no campo de concentração. Então, essa convivência com os judeus e esse amor por Yeshua,
em algum momento da minha vida, né, e esse momento atual é um momento muito rico, ele me levou a uma experiência muito interessante. Eu tenho muitos amigos judeus hoje, então vejam vocês, eu, um árabe, eu estou andando por aí tentando convencer os meus amigos judeus a frequentarem a sinagoga. Né? Isso eu acho uma coisa muito engraçada até, né? E dizendo do amor de Yeshua pela vida deles. Né? E para eles, para alguns, né, é interessante que alguns já até são cristãos, mas eles têm uma resistência a se aproximar da palavra. Né? Então eles vivem assim, a forma do cristianismo deles através de religiões como o espiritismo, muitos judeus no espiritismo, meus amigos, e é tão difícil tirá-los de lá, sabe? Então, mas o meu testemunho é sobre essa experiência, né, de ser um descendente de árabe, né, que ama o povo judeu, que ama Israel. Eu já fui a Israel 5 vezes, eu sempre que tenho oportunidade eu vou a Israel. O ano passado, no dia 7 de outubro, eu estava em Israel, no dia da invasão, e eu e a igreja que eu frequento, a igreja evangélica, eu frequento também a sinagoga do Rabino Gustavo, né? Não sei se o Christopher ele compartilhou isso com vocês, e a forma como eu conheci a sinagoga do Rabino Gustavo foi muito interessante também, porque eu tenho uma amiga judia, Patrícia Kalina, e um dia eu cheguei para ela e falei de Yeshua para ela. Falei, Patrícia, você não desconfia que de repente Yeshua possa ser o seu Mashiach, né? Por que você não dá uma chance? Por que você não vai conhecê-lo? Aí ele falou, eu até gostaria, né? Ela falou para mim. Aí eu pensei que talvez levá-la para a igreja evangélica não fosse o melhor caminho. E eu conversei com um apóstolo amigo meu, um pastor amigo meu, que tem muita ligação com os judeus, e ele me indicou a sinagoga do Rabino Gustavo, Sher Yaakov. E eu fui com a Patrícia um dia nessa sinagoga. E quando eu fui com a Patrícia nunca mais voltou. Né? Assim, ela até ensaia voltar, mas cada sábado que eu a chamo, ela dá uma desculpa. Mas eu nunca mais deixei de ir. Por quê? Porque, nossa, a palavra que eu tenho ouvido, quer dizer, e aí eu acho que é o ponto fundamental, talvez, dessa conversa toda nossa, a sabedoria que eu tenho colhido na sinagoga com relação à revelação de Yeshua, ela é maravilhosa, sabe? Então, eu acho que essa aproximação entre gentios e judeus talvez seja esse mundo que Deus olhou, né? Deus amou o mundo, né, de tal maneira, né, como disse o Pedro, né? E talvez para Deus o mundo seja a união de todos nós, sejamos todos nós, né? E talvez a gente tenha que olhar dessa forma também. E de tal maneira, quer dizer, de que maneira Deus amou? Com certeza não foi a nossa maneira de amar, né? A nossa maneira humana. Eu lembro da palavra do último sábado, do Rabino Gustavo, ele estava citando Gênesis, eu não lembro os versículos, mas eu lembro que ele falou de Isaac, né, que Isaac amou a Saul pelo seu guisado, porque ele era um caçador, e Rebeca amava Jacó. E aí o Rabino Gustavo falou assim, é preciso prestar atenção no que a Torá diz, mas é preciso também prestar atenção no que a Torá não diz. E ela não diz o motivo pela qual Rebeca amava Jacó. Ela só diz, Rebeca amava Jacó. Ela deu uma razão pelo amor de Isaac a Saul. Mas quando fala que Rebeca amava Jacó, ela não dá uma razão, a Torá. E aí quando Daniel, né, que eu tive, viu o Daniel, grande prazer de te conhecer naquele encontro, grande prazer mesmo, e eu vi a tua história, até porque as histórias dos nossos pais são meio parecidas, chegaram no mesmo ano no Brasil, 1951, mas quando você fala, né, da graça imerecida, né, que você falou aí na tua palavra, né, esse amor imerecido que nós temos, né, talvez seja isso, pelo meu entendimento, que o Rabino Gustavo quis dizer, né, Rebeca amava Jacó, ponto. Deus nos ama, ponto. Não da nossa maneira, que talvez a gente precise de uma razão, mas ele simplesmente nos ama e deu Yeshua para a gente, que é a própria Torá, né? Yeshua é a própria Torá, na minha visão. Então, irmãos, diante de vocês está aqui um árabe que ama os judeus, e o Christopher, conversei com ele hoje, e ele falou para mim como é que eu me sinto com relação a esses conflitos e tudo mais, né? E eu respondi a ele que no meu sangue, que foi o que a irmã Clary falou, né, que na cruz, né, a gente se refaz, né, a gente deixa tudo na cruz, e na cruz eu troquei o meu DNA, né, aqui nessas veias
embora eu tenha muita honra e respeito pelos meus descendentes e pela minha origem, mas corre o DNA de Yeshua, sabe? Então, esse novo homem talvez seja esse homem destituído desses vínculos com o mundo, né? Talvez seja isso, não sei. Então, embora eu fale que é um árabe que ama judeu, mas eu amo, ponto. Como Rebeca amou Jacó. Eu amo, ponto, né? Não amo porque eu sou um árabe ou porque eu não sou, enfim. Então, meu testemunho meio rápido é isso. E só a última coisa, Christopher, mais um minuto. A gente saiu de Israel em 1947, né? Meu avô, nossa família, nós éramos cristãos ortodoxos, né? Da igreja ortodoxa, tem até aqui em São Paulo. O meu pai nem frequentava, mas a gente era, né? O meu avô era muito fervoroso nesse sentido. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Civil em Israel. E as famílias árabes, eles eram mais ou menos obrigados a enviarem seus filhos para a Guerra Civil, para lutarem contra os judeus. E meu avô trabalhava com os ingleses. A Israel, a Palestina naquela época, né, antes da fundação do Estado de Israel, era uma colônia da Inglaterra. E quando a Inglaterra resolve sair de Israel, o meu avô sai junto, em 1947. Por quê? Para não deixar que os sírios lutassem na guerra civil contra os judeus, né? Por ser um cristão ortodoxo. Então, eu acho que desde aí, né, vem essa semente de Yeshua que só vem crescendo e crescendo esse amor que a gente tem por Israel e pelo povo judeu. É isso, pessoal. Um abraço a todos aí. Muito, muito bom. Que bom poder ouvir isso. É algo que alegra o nosso coração. Muito obrigado por cada um de vocês que compartilhou conosco. Foi uma riqueza muito grande. Nos próximos meses, né, nós vamos ouvir de outras pessoas, mas ter essas oportunidades também de ouvir do nosso grupo aqui, os que têm recebido, e ver como Deus está fazendo, como Deus está trabalhando essas sementes e como Deus trouxe pessoas. Eu nasci num outro país, o Daniel, os pais vieram de outro país, mas nasceu aqui, Ricardo, e todos vocês aqui. Então Deus está ajuntando, Deus está trazendo diversidade e nos unindo naquele que é nosso ponto de união, que é Yeshua, que é o Messias. Então, que Deus abençoe a cada um, e que Deus nos conduza, que Deus continue nos revelando. Eu espero que cada um sinta o quanto isso é rico, o quanto isso é profundo. Daniel falou assim que está claro na palavra, né, que nem é mistério, mas ao mesmo tempo é um mistério, porque a gente ainda está descobrindo coisas novas, né? Então eu me sinto muito atraído, assim, a buscar mais. Eu quero entender mais, eu quero me aprofundar nisso, eu quero amar vocês mais, eu quero que o Messias, que deu tudo por nós, que ele fique satisfeito, que ele veja o fruto do que ele comprou, esse fruto da diversidade. Nós não precisamos nos uniformizar para fazer parte disso, né? Cada um tem sua característica, né? Tem o novo DNA que Ricardo falou, mas também cada um tem sua origem, suas características. E é tão bonito isso, né? Ricardo me falou hoje também de uma experiência numa marcha em Jerusalém, não é? Que ele viu o pessoal aplaudindo, porque no meio dessa marcha tinha uma comitiva, tinha um grupo de irmãos do Egito marchando ali, fazendo parte. Então, que coisa bonita ver essa união, que bonito ver e essa visão, né, do Apocalipse, pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações, né? E é isso que nós almejamos. Então, que Deus nos abençoe.